nos trazendo as informações aí dessa bateria de exames que vai fazer o presidente Lula, né? E vamos sair de São Paulo, vamos a Brasília, está em linha conosco já. Nós temos a inauguração de ponte na sexta-feira, tem a Casa do Rio Grande do Sul e temos as questões envolvendo a economia do país. Ministro das Relações Institucionais do governo Lula, ministro da Comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta, um bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia, Osíris, bom dia, pessoal que está com vocês aí no estúdio. Tá, o Macalossi e o Sérgio conosco aqui. Prazer sempre poder falar com vocês. Agora, ministro, em meio a esse eletrocardiograma do dólar, essa disparada, recua, volta e as dificuldades em aprovação do pacote, como é que o governo vai articular esse momento que vive, ministro? Olha, Osíris, nós estamos confiantes da aprovação das medidas do Congresso Nacional, né? Temos sessão hoje, temos sessão amanhã, temos o compromisso do presidente da Câmara, do presidente do Senado, e naturalmente que são medidas que não interessam só ao governo, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falarem, o juro está alto, é ruim para o governo. Claro que é ruim para o governo, não é ruim para o país, é ruim para a economia do país, é ruim para o setor produtivo, né? O dólar a 6,20 é ruim para o governo. Bom, o governo é uma parte dessa engrenagem. Nós temos todo mundo aí que sofre as consequências com isso, né? Especialmente o setor empresarial, que gera empregos, o reflexo disso tem no custo dos alimentos e assim por diante. Então, o compromisso de aprovar medidas que ajudem nesse equilíbrio fiscal, ele não é um compromisso só do governo, ele é um compromisso da sociedade. Por isso que eu entendo que o Congresso Nacional vai sim fazer a sua parte. Né? Porque não é um assunto que interessa ao governo, à oposição. Nós pegamos um país que estava com um déficit de 2,3% do PIB, quer dizer, nós pegamos um país praticamente à beira da insolvência. Em menos de 2 anos, nós estamos levando o déficit para praticamente zero. Não existe país no mundo que em 2 anos tenha feito um ajuste dessas proporções. Tenha feito um corte, né, e um resultado primário dessas proporções. Por isso que eu entendo que nós vamos ter o apoio do Congresso, não porque é bom para o governo, mas porque é bom para o país. Sim. O senhor confia na condução do presidente Lira nesse momento? Confio, não digo que é da condução do Lira, confio que o Congresso Nacional, na Câmara e do Senado, vão ter esse compromisso com a nação. Diferente disso, seria uma espécie de sabotar o país. Não acredito que os parlamentares vão sabotar o país por troca de emendas. Mas a gente já viu isso antes no passado, né, ministro? Enfim, já vimos, né? Já vimos isso. E o país pagou um preço muito caro por isso, né? Agora, você imaginar um Congresso Nacional que tem como prioridade não a aprovação de medidas estruturantes que são fundamentais para o país, e sim ritmo de pagamento de emenda, dificuldade de poder aceitar um processo mais transparente e público de destinação de emendas, é quase inacreditável, né, Osíris? Agora, ontem, ministro, o Congresso Nacional transformou a lei que combatia os supersalários numa lei que constitucionaliza os supersalários. Não há má vontade, além disso, nós tivemos o adiamento da votação do filé mignon do pacote de corte de gastos do governo, porque aparentemente não haviam votos. O governo hoje tem base na sua avaliação? Com certeza, né? Com certeza. Agora, essa questão dos supersalários, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que há muitos anos milito favorável a essa regulamentação. Está escrito lá na Constituição, ninguém pode receber mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Agora, a pressão, e vou usar uma palavra forte aqui, né? A covardia do Congresso Nacional em aceitar a pressão que sofre, né, de setores da sociedade que ao longo dos anos foram criando todo tipo de privilégio, todo tipo de penduricalho, todo tipo que permite situações escandalosas. Dali a pouco tu tem a notícia de que o Tribunal de Contas, não sei de onde, pagou por mês 1.800.000 para não sei quem, 600 mil, 500 mil, 700. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Isso aí devia ser um motivo de revolta da sociedade.
Aí você vê um Congresso Nacional não ter coragem de enfrentar um tema como esse, é lamentável. Ministro, É lamentável. o Congresso está sem coragem nesse momento, ou a gente tem que voltar um pouco lá na eleição 2022, quando o Congresso eleito foi um Congresso com maioria de oposição. Isso não está pesando muito também? Com certeza, isso pesa, mas nesse aspecto em particular, Ministério Público, Poder Judiciário, né? Setores que têm muita influência na sociedade, que se mobilizam, que têm capacidade de pressão. Sim, mas aí são essas camadas do serviço público em todos os poderes que têm muito mais força, muito mais capacidade de pressão junto aos parlamentares. E a ação do Executivo nesse momento, a ação do governo, a articulação no Congresso Nacional, o que precisaria ser feito, além das emendas, da liberação de emendas, para que o governo pudesse garantir a aprovação do pacote, que ontem, pelo que se viu, sofreu várias alterações, usar um termo aqui que se usa no noticiário, está desidratado nesse momento? Bom, em primeiro lugar, gente, eu desconheço na história política do país um projeto, né, que tenha chegado no Congresso e tenha sido aprovado da mesma forma que ele foi enviado. Então, é da democracia, é da tradição política brasileira que o poder legislativo, ele, né, faça valer também as suas prerrogativas, a sua importância e altere, né, projetos. Esse é o resultado da política. Você falou aqui há poucos minutos atrás, quer dizer, o país elegeu o Lula presidente, mas elegeu uma maioria de parlamentares de oposição. Nós temos uma maioria de parlamentares que são, né, aliados com uma visão política diferente da do presidente da República. Qual é a solução para isso? Quer dizer, a solução para isso é tu chegar num ponto de equilíbrio. Isso é a política. A política é exatamente essa mediação, né, entre aquilo que a gente quer com aquilo que a gente pode. Eu acho que essa é uma boa síntese da política. Né? Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso. A mediação entre esses dois desejos, né, é a política. E a política, ela nos permite, através do diálogo, chegar numa síntese daquilo que é possível. É isso que está acontecendo. Nós gostaríamos de aprovar todas essas medidas. Vamos aprovar aquelas que forem possíveis. E aquelas que não forem possíveis, nós vamos estudar outras medidas que possam nos ajudar a chegar ao objetivo que a gente precisa. Ministro, ontem o senhor gravou um vídeo falando sobre a circulação de mensagens que teriam supostamente impactado esse aumento brutal do dólar, atribuídas ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E, de fato, o que circulou foi grave, na medida em que o Galípolo não se manifestou naquele sentido, né, falando em moeda do BRICS e preço da moeda americana, enfim. Mas me parece, eu gostaria da sua verdade, me parece que isso é tapar o sol com a peneira para problemas que talvez estejam sendo observados por analistas econômicos, gente muito qualificada, gente, aliás, que já trabalhou no governo Lula em mandatos anteriores e que identifica problemas fiscais objetivos. O governo não está superestimando a capacidade de um meme de fazer essa rebordosa toda? Bom, nós estamos falando de duas coisas diferentes, né? Nós estamos falando, em primeiro lugar, independente da situação fiscal do país, de uma ação criminosa, não foi um meme. Nós estamos falando de uma ação criminosa. Né? Foram atribuídos ao futuro presidente do Banco Central frases sobre a questão do dólar, sobre uma suposta moeda do BRIC. Estas manifestações foram reproduzidas por agentes do mercado financeiro e isso, evidentemente, num curto espaço de tempo, provocou uma oscilação do valor do dólar que fez com que pessoas ganhassem bilhões de reais. Né? Evidentemente que isso tem que ser apurado. E nós já fizemos a denúncia, a Comissão de Valores Mobiliários, a Bolsa de Valores, a Polícia Federal. Foi uma ação orquestrada, foi uma ação organizada. Não estamos falando de uma brincadeira, de um meme. Nós estamos falando de um sistema de compra e vendas de moeda que envolve bilhões de reais e que, na medida que você planta uma notícia falsa, né, sabidamente falsa, isso foi feito de forma consciente, isso foi uma ação criminosa,
que foi promovida com o intuito de fazer o que aconteceu. Né? Você compra dólar barato, produz uma notícia como essa, o dólar vai a 6,20, você vende a 6,20, dali a 1 hora descobre que não era verdade, o dólar baixa e tu já vendeu a 6,20. Isso que aconteceu, isso é crime. Não é uma brincadeira, não é um meme, não é uma coisa engraçadinha que foi feita. É uma ação criminosa, a gente tem que tratar como criminoso. As pessoas não podem ter medo de achar que engravatado, que atua na Bolsa de Valores, não pode ser chamado de criminoso. É criminoso. É muito mais do que o cara que roubou uma galinha no supermercado. Que a gente chama de bandido, né? A gente chama de ladrão. Eu não posso ser cheio de dedo agora para chamar bacana de ladrão. Chamar de criminoso. Segundo lugar, é o debate sobre a questão fiscal. Né? É evidente que está tendo um debate no país. Agora, nós não vamos resolver, por pressão de mercado, uma opção sobre um país que foi resolvido na eleição. O Lula se comprometeu na campanha eleitoral. Nós defendemos que as pessoas que ganham até R$5.000 não tenham que pagar imposto de renda. Nós defendemos que as pessoas que ganham mais de R$50.000 por mês e que não pagam imposto de renda tenham que pagar. Eu estava aqui numa reunião ontem, aqui na minha sala, onde eu estou agora falando com vocês, tinham 3 pessoas aqui na minha volta. 2 donos de agências, né, e outro empresário aqui conversando comigo. Os três têm renda mensal superior a R$80.000. Não pagam nenhum centavo de imposto de renda. Nenhum. Por quê? 2 retiravam como adiantamento de lucro e o outro como dividendo. Não é um escândalo isso, gente. Quer dizer, nós temos um país em que em torno de 140, 150 mil pessoas, que são as pessoas mais ricas do país, não pagam imposto. E o cidadão que ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, paga imposto de renda. Mas foi inteligente apresentar essa Claro proposta com o qual Claro o governo se comprometeu com isso, é verdade? Assim Claro como o que foi governo inteligente. Bolsonaro havia se comprometido com isso antes. E não foi bem cumpriu, efetivo. Agora, Agora, apresentar isso em conjunto com o pacote de corte de gastos, ou seja, abrir mão de receita, ao mesmo tempo em que se busca cortar gastos, não foi mal pensado? Não foi mal pensado, foi bem pensado, foi uma opção que nós fizemos. Porque nós queremos que a sociedade conheça o cardápio completo, conheça o pacote completo que nós defendemos. E essa medida não tem custo fiscal. Ela só será aprovada dos 5.000, a isenção dos 5.000, se o Congresso tiver coragem de cortar os privilégios de quem não paga. E nós queremos vender o pacote completo e não enganar as pessoas e contar só uma parte da história. Porque nós entendemos que essa é a melhor forma de fazer a política, de forma transparente, a sociedade sabendo aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pensa, que envolve os supersalários, que nós queremos acabar com essa farra dos supersalários, que envolve o escândalo, né, dessa questão dos militares, né, gente? Olha só, gente. Qualquer servidor público, vocês estão trabalhando aí na emissora, um professor que está nos ouvindo, se o cara comete um crime, gente, o cara é um funcionário do banco, o cara dá um desfalque no banco, o cara é exonerado no outro dia. Aí, juiz e promotor no Brasil, a pena máxima que um ladrão pode ter é se aposentar, aposentadoria compulsória com salário. O que é isso, gente? Agora, no Exército é pior. No Exército é pior. Se o cara descobre que o cara era um corrupto, o cara era um ladrão, o cara era um bandido, o cara vai expulso das Forças Armadas. E como mudar isso, ministro? Como enfrentar esse problema? Uma coisa chamada morte fictícia. Vocês já ouviram falar nisso? Sabiam disso? Sim. Que o cara, quando ele é expulso por ladrão, por corrupto das Forças Armadas, lá na ficha dele aparece como se ele tivesse morrido para que a família possa receber a pensão. Aí o vagabundo que foi expulso como corrupto, como ladrão, vai aparecer na ficha dele que ele tinha morrido para que a mulher e os filhos recebam pensão. Vocês têm noção do que significa um país que tem esse nível de privilégio? É uma vergonha isso para o Brasil. Um juiz corrupto que é pego vendendo sentença para traficante é aposentado com salário. Mas o que é isso, gente? Então, nós devemos revoltar. Não é contra a ideia de dar 5.000 de reajuste de imposto de renda para quem
Não, quem paga imposto de renda tem que ter revolta e indignação com isso que eu estou falando. Eu, pelo menos, me indigno, começo a falar com isso que chega a me dar um nervoso, entendeu? De indignação diante da vergonha que são os privilégios desse país. Uhum. Ministro, a dívida pública saltou 1,3 trilhão de reais em 2 anos. A trajetória da dívida vai ser controlada apenas com esse pacote? Mas, gente, com esse juro escandaloso, gente. Um ponto percentual aí significa 40 bi. Com esse juro escandaloso que o país está vivendo, né? Quer dizer, o Brasil hoje tem a inflação sob controle. A menor taxa de desemprego das últimas décadas. O PIB crescendo, abrindo novos mercados. Aí, qual é a necessidade de ter essa visão de risco sobre a economia brasileira que eleva o juro para esse patamar escandaloso que nós estamos trabalhando hoje? É evidente que tem aí uma lógica rentista. Converse com qualquer empresário, gente. Converse com um cara aí que é dono de qualquer negócio, que hoje pega dinheiro a juro para ter capital de giro. O cara está pagando 19, 20, 30, gente pagando 40% ao mês de capital de giro. Todo mundo hoje virou empregado dos bancos. Os empresários hoje trabalham para pagar o juro do banco. São sócios do banco. O banco fica com 80% do resultado. Isso aí é uma lógica que tem que ser enfrentada. Esse juro do Brasil é um escândalo. E nós não vamos nos dobrar a essa lógica do mercado, fazer o que eles querem. Não vamos, gente. Não vamos. Mas Vinícius, deixa eu lhe fazer uma pergunta associada à estrutura que o governo mantém aqui no Estado, porque a tendência, eu juro, a projeção aí da ata do Copom é até subir ali adiante, mais um pouco ainda. O dólar não tá longe de estar estabilizado. O governo precisa aprovar esse pacote de gastos, né, que está lá no Congresso. E instalou a Casa do Rio Grande do Sul aqui, tem programas com o Estado. Esses programas sofrem alguma ameaça nesse corte de gastos? Vão ter continuidade? Porque por conta da calamidade está fora do teto de gastos. Uhum. O grande segredo do sucesso do trabalho de reconstrução que permitiu ao governo do presidente Lula colocar 100 bilhões de reais do Rio Grande do Sul, é bom anotar esse número, 100 bilhões de reais do Rio Grande do Sul, entre transferência para os municípios, transferências para as pessoas, subsídio de juro para empresários, subsídio e anistia de juro para agricultores e agricultoras. Né? Esse dinheiro está fora do teto de gastos. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul está em estado de calamidade. É isso que permitiu... O decreto tem extinção agora, né? No final de dezembro. O decreto está em extinção do 31 de dezembro, mas os efeitos gerados pelo decreto permanecem. Sim. Né? Então, isso foi o que permitiu, inclusive, que a economia do Rio Grande do Sul vai chegar no final do ano numa situação muito favorável, né? Crescimento da indústria. O governador chegou a falar que a gente ia perder 10 bilhões do ICMS esse ano. Vamos ver quando fechar as contas do ano. Desde o início nós dissemos, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Né? A economia vai voltar a crescer. Essa visão que nós temos que é fazer o Rio Grande do Sul enfrentar a crise crescendo, botar dinheiro na mão das pessoas, dar empréstimo a juros subsidiado para as empresas. 45 mil empresas no Rio Grande do Sul receberam recursos com dinheiro altamente subsidiado pelo governo federal. 180 mil agricultores e agricultoras tiveram suas dívidas perdoadas ou renegociadas com grande desconto. Né? 419 mil famílias receberam 5.100 para poder ali comprar as coisas que perderam dentro de casa. Isso é tudo dinheiro circulando na nossa economia. É dinheiro que gerou imposto, que gerou emprego, que fez com que a gente pudesse sair da crise trabalhando e crescendo, né? E não se encolhendo de forma covarde, como alguns imaginavam que a gente deveria fazer. Né? Ministro, oi. Permita-me aqui falar de um outro tema que envolve a sua pasta e até o seu cargo no governo federal. O presidente Lula manifestou dias atrás uma certa inconformidade, insatisfação com os rumos da comunicação do governo. Ele queria falar mais, até disse que gosta muito de falar no rádio, né? Estamos aqui conversando no rádio, e manifestou que o governo precisa se comunicar mais, falar mais do que vem fazendo, né? Enfim, aumentar o escopo da comunicação. Como é que o senhor avalia essa fala do presidente e como é que está a sua relação, a sua situação no governo federal nesse momento? Bom, em primeiro lugar, boa parte do que ele falou é o que ele escuta de mim todos os dias. Né?
Ele tem que falar mais, ele tem que dar mais entrevista, que ele é o nosso melhor comunicador. Eu, por mim, ele dava entrevista em rádio todos os dias, né? E sou uma pessoa Estamos na que fila defende aqui, muito ministro. essa ideia. Né? Exatamente. Sabe que eu sou. Eu já entrevistei o presidente várias vezes, estou na fila. Ele deveria dar entrevista todos os dias, né? Então, eu tenho a mesma. E a minha relação com o presidente, gente, é uma relação muito franca, muito próxima e sem melindre, né? E eu converso com ele abertamente sobre aquilo que eu considero que são limitações, né? Dificuldades que nós temos. Vou dar um exemplo para vocês, dois exemplos bem curtinhos aqui. O presidente sancionou essa semana aí a lei que criou o Cadastro Nacional de Pets, gato, cachorro, né? Sim. É um cadastro voluntário. O autor da lei é o Carlos Gomes, nosso deputado gaúcho, bispo da Igreja Universal, Atual secretário de Habitação do Rio Grande do Sul. que eu acho que é do Republicanos. Né? Exatamente, do O Republicanos. relator lá do Senado, eu acho que foi um deputado também com esse perfil, certo? Foi aprovado o projeto. Há 15 dias, o assunto mais procurado no Google é imposto sobre os pets. De forma profissional, de forma organizada, né? Os criminosos digitais divulgaram uma mentira, uma fake news, de que o Lula tinha criado o imposto sobre as pets para ajudar no equilíbrio fiscal. Né? Não é uma coisa assim. Não, gente, é ação organizada. Sim. Robô, produção, meme, certo? Então, o dia que os chineses estiveram aqui, no outro dia, os criminosos virtuais produziram uma fake news de que o Brasil tinha vendido para a China as nossas reservas de urânio. Vocês devem ter visto essa também, né? Vi isso. É. Né? Então, o que é isso? Isso é uma ação criminosa, gente. São ações organizadas. Isso é uma técnica da extrema-direita. Mas aí é assunto para a Polícia Federal, né, ministro? A polícia tem Então, instrumentos para chegar nesses criminosos. Né? Não é tão simples assim. Você sabe que não existe hoje uma regulamentação clara sobre isso, né? O limite entre liberdade de expressão e disseminação, o anonimato, existem muitos fatores, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: há uma técnica de disputa política, há uma ação. Nós enfrentamos isso, gente. Você sabe isso na reconstrução do Rio Grande do Sul. Sim, e por isso Metade seria. do meu tempo eu me dediquei para desmentir coisas que eles disseminavam, para prejudicar o trabalho de resgate, para prejudicar o trabalho da ação do governo, né? Sim, por isso seria importante o governo falar mais, se comunicar mais para combater esse tipo de mais mentira. do que isso, é preciso ter também uma estratégia, né, que tenha um suporte legal. Claro, sem dúvida. Jurídico, agora, ministro, a gente pode disseminar. Agora, o presidente é uma pessoa que sabe que pode contar comigo e eu vou estar sempre jogando no time na posição que ele me escalar. É tipo o Roger, entendeu? O presidente é o Roger. Não vou dizer que eu seja o Alan Patrick, porque seria demais, né? O seu camisa 10 craque da seleção. Mas eu já vi o senhor jogando, o senhor faz gol, só que sem marcação, né? Faço, né? Na pelada do fim de semana o senhor fez goleada lá. Agora, aí me botam aí numa posição, né? E diz pro técnico: olha, quer que ele continue jogando com a 10, ele vai jogar com a 10. Se ele quiser me botar para jogar com a 8 ano que vem, eu vou jogar com a 8. Aí é uma decisão que ele vai tomar no momento que ele achar que é o momento adequado, que é o momento certo. Agora vamos voltar à origem dessa pergunta. Se o senhor recomenda ao presidente para ele falar, o presidente quer falar, por que isso não acontece? Gente, existe um conjunto de fatores aí, né? Dinâmica da agenda, a lógica das viagens. O presidente tem uma rotina diária que ele precisa estabelecer, de cuidados com a saúde, de cuidado com a física. O presidente tem 2 horas por dia. O presidente levanta às 5h30 da manhã todos os dias. Das 6 às 8, todos os dias ele faz esteira, alongamento, fisioterapia, todo um conjunto, né? Viagem. Então não é tão simples assim. Vamos derrubar todas as agendas para o presidente dar entrevista em rádio, né? Tem uma dinâmica diária pesada, né? E que acaba muitas vezes engolindo a própria previsão, a vontade daquilo que a gente gostaria. Eu, por mim, por exemplo, todos os dias das 8 horas da manhã às 9, o presidente teria agenda livre para dar entrevista.
se fosse eu que decidisse, entendeu? Uhum. Mas não é a vida real é mais complexa. Não, até não seria até uma coisa fora de qualquer padrão o presidente falar todos os dias, por exemplo, né? Não há necessidade disso, né? Mas por que não acontece uma rotina semanal, quinzenal? Se o senhor defende isso, ele quer isso, por que não se coloca isso na agenda? Ele tem uma entrevista, ele tem uma rotina de entrevista. Até vou lhe dizer, ministro, o senhor está falando com a gente agora aqui, mas, por exemplo, não tem só o presidente Lula, o vice Alckmin dá pouca entrevista em rádio também. É mais um do governo a falar, né? Então, assim, a comunicação é a culpa sempre é da comunicação, né? E eu brinco com o pessoal que quando a pesquisa não dá boa, a culpa é da comunicação. Quando a pesquisa é boa, todo mundo é o responsável, menos a comunicação, né? Então, mas isso aí faz parte. Sim. O senhor está vindo sábado aí com o ministro Renan, não é? Estou indo sábado para inaugurar a ponte. 2 meses antes, hein? 2 meses antes vamos entregar a ponte 916 aí. Estava projetada para março, né? 180 metros, 13 metros de largura, uma ponte nova, grande investimento aí do estado do Rio Grande do Sul. Estamos felizes aí com essa entrega aí no sábado. Tá certo. Gente, eu tenho que trabalhar aqui. Pois vou deixar trabalhar então. Eu sei que o senhor vai ligar depois para o presidente Lula para saber se está tudo bem aí, tá? Nós vamos acompanhar lá no Ciro Libanês. Aí, qualquer coisa, contem sempre comigo aqui. O senhor da mesma forma, boa viagem, obrigado pela atenção e